Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos para a nossa OC ali de eletrotécnico. Bom, pessoal, primeiro quero pedir desculpa aí a vocês, em nome da unidade, minha aqui também. Teve um probleminha aí na questão do cronograma, não tinha visto o cronograma atualizado que a Ariana mandou. Não se preocupe, pessoal, vocês não vão ficar prejudicados. Essa OC de eletrotécnica aqui, pessoal, ela é mais a nível introdutório, mais para questão de noção mesmo de elétrica. Depois a gente vai ver um pouco mais em comandos elétricos, certo? Deixa eu compartilhar a tela, só um minutinho. Vou compartilhar aqui. Bom, então aqui, pessoal, essa OC, então, ela vai até o dia 30/9, depois vai até o dia 15. Então, hoje a gente vai ter uma aula, sexta-feira a gente vai ter, e também dia 15 a gente vai ter aula, certo? Então, a gente vai ter 3 aulas aí. Bom, tem um questionário, certo, pessoal? Tem um questionáriozinho aí. Esse questionário, pessoal, é bem simples de resolver, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que é o questionário? Eu creio que muitos aqui não viram, até então não tinha visto um questionário. Como é que é? Tá aqui, ó, questionário. Clicou, aqui, ó, ver prévia do questionário. E aqui, pessoal, é alguns exercícios, certo? São exercícios aqui, ó. Você vai fazer o cálculo, escolher a opção correta e marcar. Marcou todas, você vai vir aqui, ó, finalizar tentativa. Aí ela já dá a correção automática e sua nota. Ah, minha nota foi baixa. Você pode ir tentando aí, certo, pessoal? Aqui falou 2 tentativas, não se preocupe, eu vou mudar ela aqui para sem um limite de tentativas. Pode ir tentando até se obter a nota maior aí, certo? É, então, pessoal, eu vou iniciar aqui o conteúdo. Essa OC aqui, pessoal, como eu falei, aqui a gente não vai virar eletrotécnico, a gente vai ter a noção da eletricidade, porque a gente sabe o que move, principalmente os sistemas de refrigeração, sejam eles de pequeno ou de grande porte, eletricidade, né? Pode ser, vai exigir, uns vão exigir mais, outros menos, mas o que vai é eletricidade. A gente tem que ter uma noção aí, principalmente das grandezas elétricas e das medições das grandezas elétricas também. Bom, então, pessoal, é, o que é, por exemplo, o fenômeno da eletricidade? Então, por exemplo, a gente sabe que do ponto de vista molecular, né, molecular, a gente sabe que tem ali os materiais que conduzem eletricidade, o que tem os chamados elétrons livres. O que é esses elétrons livres? São aqueles elétrons que têm pouca proximidade com o núcleo, ou seja, eles não têm muita atração, então eles conseguem, vamos dizer assim, transitar de forma aleatória entre os eletrosferas dos átomos que estão ali circundando eles, certo? Claro, naturalmente é dessa forma. Agora, eu quero de uma certa forma ordenar esses elétrons para ele movimentar de um ponto a outro. Para isso, então, eu vou aplicar uma força que a gente chama de tensão elétrica. A tensão elétrica é uma força que eu induzo para induzir a corrente de um lugar de maior para de menor tensão. Então, potencial elétrico. Eu faço uma diferença de potencial para a corrente de maior potencial para de menor potencial. Vamos fazer uma analogia com a parte mecânica? Calor. O calor, o que que é? É a chamada energia térmica em trânsito. Então, o calor, o que que ele faz? Por exemplo, eu tenho dois corpos, um mais quente, né, com a temperatura maior, outro mais frio, com a temperatura maior. Então, se eu deixo um próximo do outro, o que que é a tendência? Se eu tiver um condutor, o calor, aquilo que passa de um corpo mais quente para o outro mais frio, até eles atingirem o chamado equilíbrio térmico, em que as temperaturas dos dois corpos ficam iguais. Então, o calor se assemelha à corrente elétrica, né? Então, essa diferença de temperatura é justamente o potencial. Então, na eletricidade é isso.
Então, por exemplo, para induzir corrente, eu preciso da tensão elétrica, né? Então, por exemplo, na nossa tomada ali, a gente tem uma fonte de tensão. A gente está gastando energia? Não, porque ali é uma fonte de tensão que está aberta. No momento que eu fecho um circuito, colocando ali um plug na tomada, eu vou ter um circuito que vai circular uma corrente. Por que que circula a corrente? Porque eu tenho a fonte de tensão. Se eu tenho a fonte de tensão, ela circula ali. Um outro exemplo de fonte de tensão, por exemplo, é a pilha. Então, por exemplo, eu tenho um circuito, por exemplo, de um controle remoto. Controle remoto, quando eu aperto um botão, é como se eu estivesse fechando um circuito. Eu fecho um circuito, tem que circular a corrente, mas se eu não tenho a bateria lá, a pilha, não fecha o circuito, então não tem uma corrente. Por que que não tem a corrente? Porque não tem a fonte de tensão. Se eu colocar então ali uma pilha, eu vou fechar o circuito, apertei o botão, opa, coloquei ali fechei o circuito ali, só apertei o botão, fecha o circuito ali também. Aí ele fecha ali o circuito para fazer o comando, sei lá, vamos supor, ligar a televisão, ligar o ar-condicionado, por exemplo. Aí, por exemplo, aí ele vai desgastando a pilha até diminuindo seu potencial. Ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo a carga até uma hora que acabou a bateria. Ou ela acaba, eu troco por uma outra, ou eu posso recarregar. A mesma coisa vale para o celular. O celular é isso, né? O celular, por exemplo, eu carrego ele, que eu coloco ele insiro a bateria, coloco lá na tomada. O que que é? Eu estou gerando carga na bateria, ou seja, estou pegando carga de um ponto e colocando o outro ali, estou carregando a bateria. E aí, no momento que eu retiro, eu tenho a energia no celular, remotamente, né? E quando tiver bateria, o meu celular funciona, todas as suas funções funcionam normalmente. Acabou a bateria, acaba, não tenho mais potencial, não tenho uma fonte de tensão. Então, se eu não tenho fonte de tensão, eu não gero esse movimento ordenado das cargas elétrons, que é a corrente. Bom, aí são as fontes, né? Um outro componente é a resistência elétrica. A resistência elétrica, como o próprio nome fala, ela serve para opor a posição de corrente. E um circuito, ela vai ter duas funções. Ou ela vai ser usado para aquecimento, porque a resistência, por ela opor a passagem de corrente, no momento que a corrente passa ali na resistência, os elétrons vão se chocando uns com os outros, vai chocando no próprio elemento da resistência, e esse atrito gera o chamado efeito Joule, aí começa a esquentar. Esquentou, aí você pode usar esse calor para alguma finalidade. Então, por exemplo, churrasqueira elétrica, air fry, né, chuveiro, né? Então você tem a resistência no chuveiro ali para esquentar a água, né? É, além disso, a, a minha resistência no circuito também, a que ela serve? Ela serve para controlar tensão. Então, por exemplo, eu quero serve para proteger principalmente circuitos eletrônicos, componentes eletrônicos que não pode receber uma alta tensão, uma alta corrente, ela controla então a tensão. Por quê? Quando eu passo, quando eu estou passando corrente em um determinado ponto ali, tem uma resistência, ela gera uma queda de tensão. Então, essa queda de tensão, vamos dizer assim, protege, por exemplo, os meus componentes, principalmente eletrônicos que são mais sensíveis. Então, por exemplo, diodos, alguns capacitores você vai utilizar ali para ter uma queda, para não receber demasiado ali uma corrente, uma tensão alta. Então a resistência ela tem esse fim, né? Além disso, pessoal, o condutor elétrico, né, o fio, ele também uma resistência própria do material. Então, no ensino médio, a gente vê muito lá um condutor ideal, porque um condutor ideal é aquele que não tem resistência, ou tem resistência zero. Só que a gente sabe que na prática isso não acontece. Então, por mais que o meu material seja considerado um ótimo condutor, como por exemplo cobre e alumínio, mas eles vão ter uma resistência. Como é que a gente sabe que tem essa resistência? O próprio cabo, quando passa ali uma determinada corrente por um determinado período de tempo, o que acontece? Esquenta. Por que que esquenta? É uma resistência própria do material, né? Então a gente chama de resistividade. Essa resistividade, ela não depende do material.
Então, se o meu material tem uma baixa resistividade, significa o quê? Que o meu material é um bom condutor elétrico. Agora, se ele tem uma alta resistividade, isso quer dizer o quê? Que ele é um mau condutor. Então, ele é uma espécie de isolante elétrico. Ele não é bom para conduzir eletricidade. Então, tem os bons e os maus condutores aí, né? E o que é, e como é que relaciona essa questão da resistência do cabo? Ele é dado por aquela fórmula, né? É o ρ L sobre A, que é o ρ é a resistividade, o L é o comprimento, então, seja, quanto maior o comprimento, maior a minha corrente, e quanto maior a minha área de seção transversal, né, ou seja, quanto menor a minha área de seção transversal, maior a minha resistência. Né? Então, depende, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu escrever aqui, ó. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Então, resistência é o ρ, que é a resistividade, L sobre a área, certo? Então, aqui, ó, quanto maior a área de seção transversal, menor a minha resistência, inversamente proporcional. E quanto menor a minha área, maior a minha resistência. Né? Então, o L sobre A. E aqui é diretamente proporcional. Se eu aumento o comprimento, aumenta a minha resistência. A gente tem que pensar, por exemplo, quem mexe com a área de geração de energia elétrica na distribuição. Então, por exemplo, a gente tem que pensar que a gente leva energia de um ponto de uma hidrelétrica até áreas mais distantes. Então, a gente tem que pensar que vai ter queda de energia e de tensão. Então, a gente perde muita energia na transmissão. Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é a capacidade do meu cabo ali de alta tensão de levar essa energia, claro, ela tem a capacidade de conduzir perdendo o mínimo possível. Perder vai, isso não vai ter como, não tem condutor perfeito como a gente viu. Então, eles têm, com o pessoal que projeta, tem que pensar um pouco desses parâmetros, né? Não pode ser um fio muito espesso, também não pode ser muito fino, porque pode gerar problema. Eu tenho que conseguir pegar, levar o máximo dessa energia no consumidor final. No caso, a gente, como consumidor final, residencial, e também os consumidores, por exemplo, comercial e industrial. Bom, e o outro fenômeno que a gente tem, pessoal, é a potência elétrica. A potência elétrica é a relação entre a tensão e a corrente. Então, por exemplo, quando a gente vai dimensionar cabos, né, dimensionar bitola, seja ela de qual origem também, se é residencial, comercial, industrial, a gente precisa saber qual que é a potência do aparelho, porque a tensão a gente sabe, né? Todo aparelho precisa estar na mesma tensão. Se o aparelho estiver recebendo uma tensão menor, ou ele queima, ou ele estraga, ou ele simplesmente não funciona. O que eu preciso então? Da potência. A potência vai determinar qual que é a corrente que ele consome. A partir da corrente, eu determino qual é a sua bitola, qual a sua espessura, né? Por exemplo, através aí da lei de Ohm. Então, por exemplo, qual o valor da corrente aqui, ó? É, aqui é 12 volts, a corrente e a resistência, que é 10 ohms. Então, qual que é a corrente desse circuito? Então, para isso, pessoal, a gente tem a chamada primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, o que que ela diz, né? Então, aqui a primeira lei de Ohm, ela vai estabelecer a relação é, entre tensão e corrente. Então, tensão é igual a corrente vezes a resistência. A tensão é de 12, a resistência é a corrente. Bom, então eu tenho o seguinte, eu vou só mudar daqui para cá, então 10 vezes I
igual a 12, então I é 12 por 10. A corrente, então 12 dividido por 10 é 1,2 ampere. Então, essa é a minha corrente que circula aqui. Claro, né, pessoal? A corrente aqui eu estou considerando se eu não tenho nenhuma perda, né? Se eu não tenho nada, se eu não tenho nada aqui perdendo, então com o condutor é ideal, né? Então eu só tenho essa resistência mesmo aqui, eu não considero do fio, então, né? Então eu faço algumas simplificações aí para chegar nesses cálculos, né? Bom, se eu tenho então a potência elétrica, pessoal, se eu parametrizar essa potência no tempo, eu tenho um consumo de energia elétrica, que é o que a gente paga, por exemplo, para a concessionária de energia elétrica, que é o tanto que a gente consome, né, de potência pelo determinado período de tempo, que é o chamado quilowatt-hora, que né, a energia, então, no caso, é a potência daquilo que é consumido vezes o tempo. Então a gente vê a potência vezes o tempo. Então essa medida nossa é em quilowatt-hora mês, né? Então a gente vê aquilo que é consumido no mês e a gente paga, né? Tem lá o custo tem o custo justamente tem o custo do quilowatt, né? Esse aqui está muito barato, né? Hoje está muito mais de R$ 1 aí o quilowatt-hora, né? Então, por exemplo, aqui, ó, qual que é a resistência elétrica de um determinado forno de 1.500 watts? Fica ligado 8 horas diárias. Determine o gasto financeiro diário em reais deste equipamento, sabendo que o custo da tarifa do quilowatt-hora é de 42 centavos. Então, para determinar o custo diário, a gente pega a energia consumida, que no caso é 15.000 vezes 8, dá 12 kWh, vezes o custo da tarifa. No caso aqui, ó, mas não está quilowatt, está watt hora. Então a gente transforma. Então 1.500 e 8 vira 12 quilowatts, né? Então 12 vezes 0,2 reais por quilowatt, é o quilowatt cancela com quilowatt, a gente tem R$ 1. Então no caso aqui, ó, esse forno de 1.500 watts ligado durante 8 horas diárias vai me custar diariamente R$ 5,04. Aí eu quero no mês, ele fica ligado 25 dias no mês, e multiplica por 25, aí você tem um consumo dele no final do mês. Aí com isso, pessoal, você faz estimativa. O que que acontece muito na parte comercial? A tarifação é diferente, né? Tanto na parte industrial, a gente tem a chamada bandeira azul e amarelo, tarifário, né? Tarifa azul, não, tarifa azul e verde, né? Acho que tem esse nome aí. Então, essa tarifação ela é conforme os horários. Então, cada horário vai ter um custo. Geralmente, o pico, que é entre 18 e 21 horas, vai ter aquele máximo do consumo. Então, o que que eles fazem? O que que eles optam? Por colocar um gerador, né? Então, se coloca um gerador ali, seja diesel, qualquer um, para funcionar naquele horário de pico. Para quê? Para evitar o gasto no horário de maior consumo, que é mais caro, né? Até porque essa energia que é comprada da indústria é chamada energia por demanda. Então, além de um fixo que é pago, ainda tem uma conta gerada ali. Claro, hoje tem a geração própria, né? Eu tenho vários, mas basicamente aquele que depende da concessionária tem essas cobranças aí, certo? Aí é por demanda. Também tem a questão, por exemplo, de reatividade. Você não pode ficar jogando energia reativa na rede, porque aí você paga uma multa para a concessionária. O que que é essa energia reativa? É chamada energia suja, é aquela que de fato não é usada para realizar trabalho. Então, o que que eu tenho que fazer? Correção de fator de potência para gerar essa energia a menos reativa possível, para não gerar multa. Que eu estou só dando só para efeito de curiosidade mesmo, pessoal. Aí tem estratégias, por exemplo, para diminuir o custo de energia, que a gente sabe que hoje no Brasil, né, o custo de energia elétrica, principalmente indústria, é um dos fatores ali que deixa ali o produto até mais caro, né, porque esse custo tem que passar, né, energia hoje é um custo caro e não é nem realidade brasileira não, pessoal, é mundial. O custo da energia hoje está aumentando no mundo inteiro.
É problemático isso, né? Hoje é uma coisa que tem questão de, por isso que é a mudança de matriz energética, né? Hoje é uma discussão a nível global, né? A gente fala, a realidade brasileira não, é mundial. Então essa condição ela é para o mundo inteiro tem esse debate, né? Como a gente viu lá na Europa, o pessoal nessa transição energética de ter energia limpa e renovável ficou dependente do gás russo. Aí a Rússia entra em guerra, os países europeus contra a Rússia, né, ficou tudo na mão da Rússia. Aí o que que eles estão fazendo? Voltando a reativar as usinas nucleares. Ah, mas usina nuclear é poluente. É um pouco mito isso aí, pessoal. A questão da usina nuclear é simplesmente o controle dos rejeitos nucleares, que isso é muito simples, não é tão, né, nada, né, hoje com o conhecimento de hoje é muito difícil ter um desastre, como por exemplo aconteceu em Chernobyl, né? Chernobyl ali foi uma sucessão de falha, de projeto, da parte do controle dos reatores, né? Então você pode ver que não teve mais problema nenhum. Teve no Japão, lá em Fukushima, mas não foi desastre da própria usina, foi em decorrência do tsunami, né? O tsunami lá rompeu o problema e gerou aquela nuvem de radiação. Infelizmente foi por um desastre natural, não o que aconteceu o acidente ali na usina. Então, assim, é raríssimo um acidente em usina nuclear. Realmente tem que ser um erro extremamente grosseiro para dar uma catástrofe nesse sentido. Então, eles reativaram para poder, né, poder melhorar essa questão do custo, não ficar dependente do gás russo, principalmente, né? Bom, e aqui, pessoal, voltando ao adendo aqui, vamos calcular então a corrente nesse circuito aqui, ó. Como é que faz? Vou desenhar um circuitinho aqui, ó. Então tem um circuito aqui, 15 volts. Aí tensão é igual a resistência vezes a corrente. A tensão é de 15, a res... aí dividindo, então é 15 por 25. Então aqui ó, 15 dividido por 25 dá 0,6 ampere. Então 0,6. Vamos verificar aí, certo? Bom, aí como a gente viu, né, pessoal, a gente de certa forma falamos do circuito elétrico. O que que é o circuito elétrico? É o conjunto daqueles elementos que a gente viu. Então, para ter um circuito, a gente precisa então da fonte de tensão, dos elementos consumidores de energia, né, os componentes, seja resistência, capacitor, o que quer que seja, a carga que a gente chama, e os condutores, porque se eu tenho a fonte, eu preciso do condutor para conduzir corrente. Então, são basicamente os elementos de um circuito elétrico. Além disso, eu vou ter comandos aqui, são, por exemplo, uma chave fechada, é uma chave, né, para poder interromper ou iniciar ali a passagem de corrente elétrica, né? Então, a gente está vendo aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho um circuito simples para acionar uma lâmpada. Então, eu vou ter a fonte de alimentação, condutores e a lâmpada em si. A lâmpada ela funciona como uma resistência, por quê, né? Por exemplo, o básico, a lâmpada a lâmpada incandescente, o que que ela é? Ela é uma resistência, então passa uma corrente ali, essa corrente gera um calor e esse calor gera uma energia luminosa, que ali é um filamento de tungstênio que tem um alto ponto de fusão, ele gera então uma energia luminosa. A energia luminosa é justamente a luz que se faz. Então você pode ver que uma luz incandescente ali, ela fica quente mesmo. Quando você vê a cor mudando ali, do filamento é porque tem um calor ali rodando, né? Além da corrente que está girando ali. É claro,
Então, ali tem essa energia, ela funciona como uma resistência, então ela vai dar uma luminosidade. E aqui tem uma chave, eu faço o controle. Então, por exemplo, eu posso ficar retirando a fonte de alimentação, a bateria, né? Pode ser ela da bateria, ou uma tomada, ou senão posso ter uma chave, né? Posso manter minha fonte ligada ali na fonte de alimentação e chaveando na própria chave mesmo, ó. Então, abrir a chave, não passa corrente. Fechou a chave, passa corrente. Basicamente é isso. Bom, então, pessoal, vamos fazer os exercícios aqui para a gente treinar lá, ó. Então, segundo seus estudos, clique na alternativa que apresenta a resposta correta sobre a questão. Então, uma fonte de tensão de 20 volts alimenta um circuito com resistência igual a 40 ohms. Qual a intensidade da corrente? Vamos fazer o circuitinho aqui, ó. Então, a gente faz a fonte de tensão, faz aqui, aqui, ó, 40 ohms, ó. Então, a tensão é resistência vezes a corrente. Tensão é de 20, resistência de 40, é a corrente que eu quero calcular. Então, aqui, ó, I é igual a 20 dividido por 40. Então, aqui eu simplifico aqui também, ó, por 2 dividido por 1, aqui é 2. Então, o I aqui, ó, meio ampere. A gente vê aí. Vamos fazer outra aí, ó. Então, qual que é ali, ó? Uma fonte de tensão de 18 volts alimenta um circuito com uma resistência, sendo que a corrente que atravessa é de 0,3 ampere. Qual o valor dessa resistência? Vamos fazer aqui, ó. Então, vamos fazer o circuitinho. 18 volts, o I, a corrente, que é de 0,3 ampere, e aqui tem a resistência. Qual que é o valor dessa resistência aqui? Então, vamos lá, tensão é igual a resistência vezes a corrente, a tensão 18 volts, a resistência e a corrente de 0,3. Então, aqui, ó, a resistência é 18 dividido por 0,3. Então, a resistência, vou fazer as contas aqui, ó. Olha lá, 60 ohms. Certo? Bom, considerando então os seus estudos, clique na alternativa que apresenta a resposta correta sobre a questão. Então, por exemplo, é correto afirmar que a corrente elétrica, o que que é? Como eu falei, né? Se eu tenho uma fonte de tensão, a fonte de tensão gera o movimento ordenado de elétrons, que é a corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Eu ordeno essa corrente, né? Eu faço então um movimento ordenado para poder suprir as diferentes demandas de corrente, né? Pode ser uma resistência, pode ser um capacitor, pode ser qualquer, né, componentes eletrônicos também. Bom, uma outra questão aqui, ó. Bom, em um circuito, verificou-se que a corrente que atravessa um resistor é de meio ampere e a tensão sobre este mesmo resistor é 15 volts. Qual potência está sendo dissipada? Então, vamos lá. A corrente, então, é de meio ampere, e a tensão, que é o U, ela é de 15 volts.
qual a potência, qual que é a potência que está sendo dissipada sobre esse resistor? A potência, pessoal, é dada pela relação entre tensão e corrente, certo? Então, a potência é a tensão que é 15 vezes a corrente de meio ampere. Então, aqui, ó, 15 vezes meio, 7,5 volt, ou watts. 7,5 watts. Certo, pessoal? Então, outra coisa que a gente aplica também nos circuitos é a associação de resistores. Então, comercialmente, a gente vê os resistores de várias formas. Então, por exemplo, resistência de chuveiro é aquele enrolamento. Já em aplicações de eletrônica, utiliza dessa forma aqui, ele chama de carvão, se não me engano, qual que é o material. Mas ele tem um valor associado. Esse valor você pode obter ele utilizando um multímetro, depois eu vou falar sobre o multímetro, ou por esse código de cor aqui, ó. Cada código de cor indica um dígito. Então ele tem um primeiro dígito, um segundo dígito, um multiplicador e um erro associado a ele, né? Então são quatro faixas de cores aí, para dar, por exemplo, ao valor aproximado. E o resistor, pessoal, ele pode ser associado de três formas: associado em série, em paralelo, né? Ou seja, em série aqui, quando ele está em série, o circuito, quando ele está em série, a gente chama de divisor de tensão. Quando ele está em paralelo, nesse tipo de circuito, a gente chama de divisor de corrente, né? A tensão é a mesma nas três resistências, que vai dividir a corrente aqui, né? Claro, é proporcional pela lei de Ohm. Então, quanto menor a minha resistência, maior a corrente que vai passar aqui. E a chamada associação mista, onde eu vou ter associação em série paralelo coexistindo no mesmo circuito, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho associação em série, eu tenho três resistências, dois resistores aqui de 15 ohms. Eu quero transformar ele em um só. Então, qual que é uma resistência que vai representar isso aqui em série? Quando eu tenho resistência em série, eu somo a resistência. Então, eu vou somar as três resistências. 15, 15, 15 dá 45 ohms. É, já na associação em paralelo, eu vou usar essa forma aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, que é a resistência. Como é o mesmo valor, eu conservo conservo o denominador e somo o numerador. No caso é 1, 2, 3, então é 3 sobre 15, faço a multiplicação cruzada, né? Ou seja, 3 vezes a resistência equivalente é igual a 15. Aí 15 dividido por 3 vai dar 5. Então a resistência equivalente em série vai ser sempre menor do que a menor resistência que tem no circuito, certo? Bom, uma outra forma de fazer o cálculo da. Então, quer ver? Vamos usando as fórmulas aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, eu quero determinar a tensão em cada resistor. Primeira coisa que eu faço aqui, ó. Eu faço então a resistência equivalente. Então, eu somo as três resistências, ó. 10, 10, 10, dá. Aqui tá 15, mas é 10 também. Então, dá 30. Aí, aplicando a lei ela chega então no valor. Então, por exemplo, vou fazer aqui, que está errado. Vou fazer ele aqui no. Então, aqui eu tenho a fonte de tensão, aí eu tenho ó, as três resistências. Bom, se eu tenho três resistências em série, o que que eu vou fazer? Eu vou somar, né? Eu vou somar essas três resistências aqui, ó. Então, o equivalente ao que é? Eu vou somar 10 com 10 com 10 vai dar 30. Então, vem aqui, ó, é como se fosse, então, ó, uma resistência só de 30 ohms.
12 volts, 30 ohms. Então agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer a corrente que vai passar aqui, ó. Então aqui, ó, tensão, resistência vezes a corrente, tensão de 12, a resistência é de 30, e a corrente é que eu quero calcular, ó. Então, e aqui, ó, vai ser 12 dividido por 30. Vamos fazendo aqui os cálculos, ó. 12 dividido por 30, 0,4. Então, 0,4 ampere. Então, aqui vai ser 0,4 ampere. Bom, se eu tenho 0,4 ampere aqui, pessoal, eu consigo depois determinar, ó, a tensão em cada uma das resistências. Então, aqui tem como a gente vai saber que vai ser igual, né? Então, a mesma corrente vai passar aqui, aqui e aqui. Ou seja, eu vou ter uma tensão nesses dois pontos aqui, nessa resistência e nessa resistência. E como é que eu vou determinar então? Ó? Tensão é resistência vezes a corrente. Então, a tensão que eu quero calcular, a resistência que eu tenho aqui é 10 ohms e a corrente de 0,4. Então, a tensão aqui, ó, 10, 4 volts. Ó. Então, eu vou ter 4 volts aqui, 4 volts aqui e 4 volts aqui. Se eu for somando, então, é por isso que chama de divisor de tensão. Ele vai pegando parcela da tensão total e pegando para si, por assim dizer. Ou seja, eu tenho 4 volts nesse trecho, 4 volts nesse outro trecho e 4 volts nesse outro. Chama de divisor de tensão. Então, 4 com 4 com 4 vai ser o total, que é 12. Por isso que é divisão de tensão. Nem vou fazer o resto porque é a mesma coisa. Então, é 4 volts, 4 volts, 4 volts. Certo, pessoal? Vamos para mais uma aqui. Aqui agora a gente tem, ó, a resistência em paralelo. Então, como é que a gente faz aqui? Ó? Então, deixa eu colocar um novo. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó, 15. A resistência equivalente, pessoal, eu tenho duas formas de fazer. Então, posso fazer aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre 15. Então, aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente. Então, aqui, pessoal, eu conservo o denominador e somo o numerador. Então, é 1 mais 1, certo? Então, aqui é 1 sobre resistência equivalente. 1 mais 1 dá 3. 3, 15. Aí aqui agora, ó, vou fazer a multiplicação cruzada. Então, 3 vezes a resistência equivalente e 1 vezes 15. Então, 1 vezes 15. Então, 3 resistência equivalente é igual a 1 vezes 15, que é 15. Passando para dividir, a resistência equivalente vai ser 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 vai ser 5. 5 ohms. Então, essa é a minha resistência equivalente. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu fazer um circuito dessa forma aqui, ó, um só com então, 12 volts e 5 ohms. E aqui agora eu consigo determinar a minha corrente. A minha corrente aqui, ó, é dado pela primeira lei de Ohm. Tensão, resistência vezes a corrente. A tensão é de 12
A resistência é de 5, que é a corrente que eu quero calcular. Então, meu I aqui, ó, 12 dividido por 5. Então, aqui, ó, 12, 2,4. Então, 2,4 ampere. Então, aqui eu tenho 2,4 ampere. Bom, esse circuito agora, pessoal, ele não é divisor de corrente, não é divisor de tensão, porque a tensão em paralelo ela é a mesma. Por exemplo, esse tipo de circuito é o que a gente tem na nossa residência. Então a gente tem 220, só que é corrente alternada, né? E tudo tem que ser ligado a 220, porque nossos equipamentos, nossos aparelhos têm que estar sempre a 220 volts. Então tem que ser ligado sempre em paralelo. Não posso ficar ligando aparelhos em série, porque um vai roubar a tensão do outro e não vai funcionar, certo? Então aqui, ó, eu tenho então uma corrente de 2,4 ampere. Bom, como as correntes são, como as resistências são iguais, então ela vai distribuir de forma igual. Então, por exemplo, 2,4 eu tenho 3 ramais aqui, ó. Então 2,4 dividido por 3 vai ser então 0,8 aqui, 0,8 aqui e 0,8. Ó. Então aqui é 0,8 mais 0,8, vai ter 1,6 aqui. E claro, somando esse 1,6 com esse 1,8 aqui, com 0,8 vai ser 2,4. Então, né, claro, eu estou considerando, pessoal, não tenho perdas, condutor ideal, estou fazendo toda a simplificação aí, né? Então, ele é um divisor de corrente, né? Bom, pessoal, até que alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Certinho, pessoal? Dúvidas? Falar alguma coisa? Bom, turma, então eu vou finalizando aqui por hoje. Aí, só lembrando, hein, pessoal, não esqueça, hein, eu vou lembrar vocês, eu mando lá no grupo. A gente tem a nossa aula na sexta-feira, certo? Nossa aula de reposição às 19 horas, certo? Aí eu vou trabalhar mais alguns exemplos aí, alguns conceitos aí e alguns exercícios do nosso questionário lá, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, só me procurar aí, tá bom, pessoal? Desejar a todos uma boa noite. Fiquem com Deus aí, até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau aí, pessoal. Boa noite aí a todos.